esse é o tema do nosso ano, o reino imparável. O reino de Deus não vai parar se você se envolver nesse reino. O Deus quer usar você, o reino de Deus, ele vai agir na terra através da sua vida. Então ele vai se conectar, você é o agente de transformação aqui na terra. A mudança vai acontecer se você se envolver. Então os ambientes serão transformados porque o reino de Deus dentro de você vai operar sobre os lugares. Então já fica imaginando assim, como vai ser essa expansão se você realmente estiver cada dia mais cheio de Deus. É por isso que nós estamos convidando você para esse jejum, para esses 21 dias de jejum, onde a gente vai colocar, princípios de Deus, colocando dentro do nosso coração, alinhando o nosso coração para com Deus, para que a gente possa viver o plano perfeito de Deus sobre a terra. Então, queridos, nós precisamos disso. Então, como é que o reino de Deus vai ser expandido? Através de mim e de você. Quer ver uma coisa? Se tiver uma cadeira vazia perto de você, é porque precisa colocar alguém. Hoje pela manhã a gente já fez isso, já oramos, a gente está orando. Nós vamos para o nosso terceiro culto, Já vamos para o nosso terceiro culto. E eu quero então estimular você a orar por alguém, talvez alguém que você sonha ganhar para Jesus. Um amigo, um parente, a mãe, pai, seja quem for, o esposo, a esposa. Ora agora nessa cadeira. Nós temos tido experiência de ver Deus fazer milagre. Incrível isso. Ora aí agora, vamos ensaiando isso. Pai, no nome de Jesus, eu já vejo por fé essa pessoa aqui. A palavra do Senhor Jesus diz que sobre a nossa boca existe poder de profetizar, de declarar vida. A vida e a morte estão na língua, então eu quero profetizar vida agora, que haja em nome de Jesus bênção sobre a vida dessa pessoa. E já creio em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, eu declaro, já vejo pela fé essa pessoa aqui sentada, adorando junto comigo o Senhor e vivendo a palavra. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Mas só orar sem ação não funciona, tem que fazer o convite. Então já vai ligando para essa pessoa, mandando um zap, alguma coisa aí, vai dizendo assim para ela: olha, vai ser muito legal te ver aqui, a gente adorar o Senhor nesse lugar, e vai ser muito gostoso, amém, queridos? Vamos então, quero agradecer a presença dos pastores Dorival e Miriam, pai do Romildo, que bênção, feliz por vocês aqui, tá? Eles são lá de Campo Grande, é pena que já está indo embora amanhã, senão a gente ia tomar um açaí, aí o negócio pega, amém? Mas fica para a próxima, Mas vamos lá, gente, eu quero chamar vocês para esse tempo tão precioso, desse alinhamento que Deus tem colocado no nosso coração, e esse é o nosso tema então, jejum. Vamos lá, todo mundo junto, entendendo? Jejum, afinando o coração para ouvir Deus, afinar o nosso coração para ouvir Deus. O grande segredo, o grande desejo do coração do Pai, é que eu e você possamos aprender a ouvi-lo, e o jejum vai nos ajudar nisso. É incrível porque quando a gente está nesse tempo de jejum, a gente está começando a entender muitas coisas espirituais. Então nós cremos que Deus está chamando a gente para esse tempo de avanço, de crescimento. Agora, para chegar nisso, você precisa, com certeza, entender algumas coisas. Por isso, nós como igreja entramos nesse tempo de jejum de 21 dias. Nós estamos empenhados nisso. Por quê? Porque a gente quer realmente que o Senhor sonde o nosso coração, olhe para nós, veja o que precisa de mudança, restauração, transformação. Uma das coisas interessantes do jejum, queridos, é que o jejum, o desejo do Pai é através do jejum, onde eu vou sacrificar diante de Deus, com desejos de ouvir a voz de Deus, para moldar a minha vida. É assim que Deus quer que a gente possa entender a importância do jejum. Agora, olha só, eu quero hoje falar de algo muito poderoso, que é algo muito simples, mas importante para nós. Jejum não é sobre comida, porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso, não, é sensibilidade espiritual. O jejum, o desejo do coração do Pai
é olhar para você, olhar para o seu coração e dizer assim: eu quero um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o jejum não muda Deus. O jejum, na verdade, muda a forma de ouvirmos a voz de Deus. Como nós vamos ouvir a voz de Deus? Como nós vamos ser mais sensíveis, obedecer o Senhor? O grande segredo que o Pai quer que a gente viva é isso. Então, olha só como nós vamos entender isso. Mateus capítulo 6, versos 16 e 18, eu quero começar com vocês aqui. Vai dizer assim para nós: olha só, quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais. Assim ao teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, ele te recompensará. Sabe uma coisa que eu quero dizer para você? O grande segredo do jejum é quando a gente continua, mesmo em jejum, não ficando daquele jeito que às vezes a gente ouve algumas pessoas: hoje eu comecei meu jejum, e aí a pessoa vem como se estivesse quase, morrendo, caindo. Meu Deus, Ei, vai lá, toma um banho, quem toma banho, de manhã, e já vai, mesmo que sendo para trabalhar, tá? Mesmo que sendo para trabalhar, mas já vai com posicionamento, com fé, com determinação, com declaração profética, ergue peito de pombo, e anda firme declarando em vitória, porque, gente, é isso que Deus quer. A gente precisa gerar essa impressão para Deus e não para os homens, porque quando você quer recompensa dos homens, é só você fazer para os homens, aí fica fácil. Mas se você quer recompensa de Deus, faça para Deus, e o próprio Senhor vai te recompensar. É assim que funciona. Então, como o jejum é muito simples, então Jesus aqui está ensinando algo. Jesus está ensinando assim: olha, jejum é alinhamento de coração. Jejum é alinhamento de coração e não exibição espiritual, porque tem gente que jejuma para achar que tem poder e autoridade. Meu Deus, se eu ficar cheio de jejum, e se eu fizer jejum, agora eu tenho autoridade, tenho poder. Ei, a autoridade e o poder que Deus quer manifestar através da sua vida é simplesmente para que o próprio reino de Deus cresça através de você. É assim que funciona. Nós precisamos entender isso. O poder de Deus, nós somos canais para Deus. Então, o jejum, na verdade, é para alinhar o nosso coração e as nossas motivações para o Senhor. Eu quero chamar você para entender isso. Primeira coisa hoje que eu quero que você entenda é isso: o jejum alinha o coração e trata nossas motivações. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Então, igreja amada, o primeiro efeito do jejum, ele precisa ser interno, tá? É para tratar você. A ideia é mais ou menos assim, quanto mais perto da luz eu estou, mais eu vou identificar coisas erradas que tem na minha vida. Quanto mais próximo da luz, mais eu vou ver imperfeições. Tem alguma coisa que é imperfeição, o jejum vem para isso, para tratar. Porque às vezes a gente está querendo fazer o jejum para receber coisas, mas Deus quer tirar coisas de você. Já viu isso? Às vezes Deus quer tratar coisas que precisam ser tratadas, e nós precisamos então disso. Jesus, ele vem trazendo essa revelação, e aqui o verdadeiro jejum, ele começa, não é no prato, quando nós entendemos isso. O verdadeiro jejum, ele começa no coração, porque, gente, olha só, Jesus está dizendo assim: quando jejuardes, não, ele não está dizendo, mas quando você jejuar, ou seja, o que ele está dizendo?
jejum tem que ser rotina, inclusive semanal, de preferência, para que você possa exercitar, fortalecer o caminho da fé. Então, olha só o que acontece geralmente, o que a palavra de Deus vai dizer aí para nós em Isaías 58, de 3 a 4. Aqui o povo estava assim meio ressabiado e tentando entender o que estava acontecendo, porque eles estavam jejuando e não estava acontecendo nada, estava passando fome, porque tem gente que no jejum, na verdade, vai passar só fome, pode até ajudar para emagrecer um pouquinho, né? Mas não é o objetivo. Agora, o que a Bíblia vai dizer aqui, ó, olha só, por que jejuamos se tu não atentas para isso? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Eis que jejuais para contendas e rixas, jejuando assim hoje, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Meu Deus do céu, dá para entender um negócio desse? A pessoa está jejuando, está orando, mas Deus não está nem ouvindo, porque a intenção do coração está totalmente longe daquilo que Deus queria. Quando jejua assim, eu vou ouvir as suas orações. Quando vocês jejuarem, quando vocês entenderem as coisas de verdade. Então, nós precisamos aprender a entender o que é que Deus quer. Por isso nós precisamos muito de ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo, olha, vocês estão jejuando, mas o coração de vocês está duro. Sabe o que Deus quer fazer? Tirar o coração de pedra e colocar um coração de... Não, me ajude a pregar, por favor, gente. Carne. Essa é a palavra revelada de Deus. E Deus está dizendo assim, olha, eu quero tirar o coração duro. E esse coração duro é o quê? Coisas que foram pedrificando durante o tempo, coisas que aconteceram, às vezes você foi magoado, aí ficou uma coisinha guardada lá, depois alguém passou a perna em você, você ficou chateado, ficou mais outra coisinha lá, e aí alguém te maltratou um dia, falou coisas que não deveria, e isso começou, aí você fica desconfiado, você não confia mais em ninguém, não tem mais relacionamento com ninguém. Isso é a vida de um coração duro. Aí, de repente, o Senhor vem para trocar esse coração, e botar em nós um coração sensível, que ama o Senhor, sabe, que tem graça de Deus. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão parando de comer, mas não pararam de pecar. O que adianta um jejum desse? Jejum é para você vencer pecado na sua vida, para você dizer assim, ó, eu sou viciado nisso aqui, e eu vou agora vencer isso. Eu estou com problema nessa área aqui, e eu vou vencer essa situação. E para isso você vai mergulhar na presença de Deus, vai orar, vai declarar, vai experimentar Deus, vai deixar Ele ensopar você, vai transformar a sua vida. Queridos, é assim que nós precisamos viver. Quantos estão comigo aqui? É assim. Olha só a palavra de Deus dizendo aí para nós no Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito... quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, um coração livre, desimpedido de amarração. O jejum que nós estamos fazendo nesses 21 dias é para isso, sabe por quê? Se você estiver bem com Deus, o reino de Deus vai crescer através de você, a expansão vai ser certa, coisas vão acontecer, transformações vão vir, porque Deus quer usar você como canal de Deus para essa terra. Então o jejum, segundo o que Deus está falando aqui, o jejum verdadeiro, ele quebra orgulho. O jejum verdadeiro, ele confronta pecado, ele alinha as intenções, ele vem para poder moer você. Por isso eu estou falando que às vezes você, nesse jejum, porque tem gente que às vezes vai entrar para o jejum para poder pedir coisa, e Deus está dizendo assim, eu quero arrancar coisa de você, quero tirar coisa que está te impedindo, inclusive de crescer, de ser mais sensível, de ouvir mais a minha voz, a direção que eu tenho para você. Sim ou não?
É isso, gente. Então nós precisamos entender isso, porque quando nós estamos assim, Deus está começando a trabalhar dentro do nosso coração. Então, talvez Deus queira apenas te dar algo nesse jejum que vai te alinhar muito à vontade de Deus. Talvez Ele vai querer te ajustar. Diz assim: olha, o rumo da tua vida está indo numa direção que eu não quero. E agora eu quero te levar para o centro da minha vontade. E aí, para isso, Deus vai trazer você, nem que vá doer. Porque quando a gente vai quebrar aquilo que, porventura, está nos impedindo, as ligaduras de impiedade, que às vezes está nos amarrando, a Bíblia vai dizer que desembaraçando-vos de todo embaraço, tudo aquilo que é impedimento, para que eu possa agora ficar livre para andar na presença de Deus. Que coisa linda. Então, compensa a gente vir para esse jejum para viver isso. Segunda coisa que o jejum vai fazer com você é que ele vai trazer sensibilidade. O Espírito vai estar nos ensinando a ouvir Deus. A sensibilidade é isso. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. E quando eu estou jejuando, eu vou aprendendo a entender, a ouvir, como eu vou ouvir Deus. A voz de Deus, às vezes a gente quer ouvir uma voz audível de Deus. Tipo assim, pizza. Palavra boa, né? De novo. Às vezes a gente quer ouvir, como se Deus estivesse tendo que falar com você. Eu não estou falando que Deus não fala assim, não. Já vi muita gente falar que ouviu Deus claramente, sim. Né? Assustou até. Na Bíblia fala de pessoas que ouviram claramente Deus. Mas sabe como é que Deus fala? Geralmente, aquela sensibilidade que você sente dentro do coração. O Espírito Santo fala com você, porque Ele mora dentro de você. Aí você, às vezes, está indo por uma direção, aí o Espírito Santo fala assim: não vá por aí, isso vai dar errado. Aí tem gente que fala assim: não, eu quero andar desse jeito, porque e quebra, e passa por cima dessa voz. O Senhor fala muito. Então a sensibilidade é quando você para ouvir Deus, deixar Ele falando com você. O jejum vai te afinar para você começar a ter essa sensibilidade. Então nós precisamos muito entender isso. Sabe por quê? Porque existe uma voz todos os dias que já amanhece com a gente, nesse mundo que nós vivemos, gente. É tanta coisa que vem, né? Informação, começa logo cedo, se a gente não tomar cuidado, né? Muita informação, é a voz do trabalho, a voz das preocupações, as redes sociais. Essa semana passada, a pastora Cardene veio e falou muito sério comigo, disse: você está muito no celular. Eu digo: amor, realmente, eu preciso melhorar, né? Não, pois é. E no jejum agora eu vou ter que abraçar isso, né? Aí ela achou pouco, contou para os nossos discipuladores. Aí outro aperto, né? Aí eu falei: amor, eu vou melhorar. Aí ela disse: vai, não peques mais. Então, nós precisamos logo perceber uma coisa, gente. Aquilo que está talvez nos fazendo mal, Deus pode usar, inclusive, outras pessoas que estão próximas da gente. Ó, de Deus, né? Ó, tem alguém dizendo assim: está vendo que eu também te falei? É isso. É assim. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. A voz de Deus precisa ser mais alta. Então, quando você acordar pela manhã, eu tenho ensinado muito aqui, não pegue o celular para ficar vendo coisas, propaganda ou informações, porque isso vai tomar o seu tempo. Eu estava vendo uma pesquisa que, se você quiser dar a tua primícia para Deus, das 24 horas, você só precisa tirar 14 minutos
do seu dia para você estar com Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que é 14 minutos? Já pensou, gente? Tu tirar de manhã cedo, acordei, vai para o teu tempo de secreto, primeiro, senta ali para ouvir. Eu faço essa minha rotina. Levanto pela manhã, tomo banho, já vou fazer meu café e ali eu já boto a Bíblia em áudio, para me ouvir, aonde eu estou em sequência de leitura. Depois eu pego aquela Bíblia e também acompanho, muitas vezes lendo, ou no próprio celular, ou na Bíblia, em papel. Então é isso. Aí eu vou trabalhar, porque eu preciso agora trabalhar material para enviar para os irmãos. Por sinal, a gente começou hoje a enviar o material do jejum, e vai ter toda essa sequência até os 21 dias, com desafio para você, todo dia, nos 21 dias. Por quê? Porque nós queremos ver você crescendo. Então, essa experiência, eu estou falando da minha rotina, mas você não precisa ser igual eu, tá? Por favor. Aqui a gente não está criando um sistema religioso, em que, o pastor disse que tem que acordar de manhã, tomar banho. Não. Fica à vontade, faz do jeito que Deus colocar no seu coração. Eu estou falando para você que você precisa ter um tempo com Deus. E de preferência que seja a primícia. Aí é com você e Deus. Pega 14 minutos do seu dia, de manhã cedo, seja o horário que você acordou, e faz essa prática. Você vai ver o teu crescimento. Daqui um tempo você vai olhar para trás e dizer assim: que bom que eu comecei a gerar essa disciplina. E depois, quando eu termino, eu vou para as 6 da oração, porque eu tenho dado férias para a pastora Cardene agora esses dias, para ela poder, 6 da manhã eu estou na oração, 6h20 eu já estou na minha caminhada, orando. Sabe por que eu estou caminhando? Porque, gente, Deus falou com a gente que nós vamos ter 10 igrejas aqui. Agora, para mim ter 10 igrejas aqui, eu tenho que ter físico, tem que estar, forte, tem que ter forte, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar o crescimento. Então eu já entendi isso. Então, Senhor, é isso? Então eu preciso me preparar, estou trabalhando o meu físico para estar junto, acompanhando e muito ativado. Por quê? Porque o Senhor vai fazer isso. Olha só, o grande segredo aqui em João 10, 27 é assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Precisa aprender a ouvir a voz. Se Deus fala e você não ouve, você não vai ter segmento certo, você não vai chegar no lugar certo. Ou seja, é um grande desejo do coração de Deus, é assim, Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa ter tempo para aquietar diante de Deus, dizer: alma, sossega, porque, gente, a alma é agitada, a alma vai querer fazer tudo que você imagina para poder vencer, e nós precisamos então pegar essa alma e subjugar ela diante de Deus, dizer: aqui não, quem governa é o Espírito Santo, e então a minha carne vai se submeter ao governo de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Agora, quando nós estamos jejuando, queridos, deixa eu falar uma coisa para você: o que vai acontecer? Vai começar a diminuir a confusão, sabia? Só que tem uma coisa, a gente tem que se preparar, porque existe uma coisa que nós entendemos, eu e a pastora Cardene, há muito tempo atrás mesmo. Um dia a gente conversando, orando, a gente percebeu que existe o tempo da visitação, sabia? É assim, você está indo, está tudo muito bem, aí de repente, algumas coisas lá do passado, algumas coisas que você já viveu, isso começa a querer vir de volta para te pegar. E se você não tomar cuidado, e aí
é como diz lá o negócio, né? O texto lá. Vem não só um, mas 7 querendo te pegar. Está vendo? E aí a gente tem que ficar cuidadoso. Por isso a gente precisa ficar sempre vigilante, porque o inimigo fica andando ao derredor, porque ao redor de você tem o Senhor, e a proteção divina, e a unção, a graça, a manifestação, para poder você vencer todos os teus obstáculos. Então, se você estiver cheio de Deus, o inimigo vai olhar e dizer assim, isso é fogo, não vou, que senão me queimo. Sim ou não? É assim. Então, nós precisamos ter essa definição dentro do nosso coração. Então, a confusão começa a diminuir, o discernimento aumenta, você vai conseguir ver coisas fáceis, talvez coisas que você não conseguia enxergar. Nós vivemos isso, conseguimos enxergar coisas, conversando, né, alinhando ali. Olha, é verdade, nós começamos a perceber, a direção se torna clara, daquilo por onde você está andando. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe que a palavra do Senhor fala em Isaías 30, 21, esse texto é muito, muito, muito legal, porque esse texto fala de você ouvindo a voz de Deus. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Só quem tem um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, vai ouvir e obedecer, porque você vai ouvir a voz. Gente, escutar é diferente de ouvir. Eu posso até escutar, mas ouvir é quando eu decido obedecer, porque desce dentro do meu coração, é algo mais profundo. Então, nesse jejum, eu quero dizer para você, Deus vai falar com você sobre direções. Quantos querem pegar isso para você? Deus vai falar com você sobre caminhos e prioridades, coisas que Ele quer desenhar para você para esse ano de 2026. Agora precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. O jejum, ele vai afinar o seu coração para que você possa ouvir a voz do céu, o que o Senhor quer falar, o que Deus quer falar para você. Tem que ter uma conexão para que eu possa ouvir a voz de Deus, para que eu possa ministrar uma palavra. Eu fico ali buscando Deus. Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. Só que tem um detalhe, eu paro para dizer assim, agora Deus, eu estou descansando na tua presença, fala comigo e ministra no meu coração. E aí eu fico aguardando, porque tem gente que só fala, Deus, eu quero, eu preciso, Deus, e aconteceu isso, e Deus, aí Deus fica esperando assim, será que a hora que Ele vai me perguntar alguma coisa, e que parar para poder me ouvir, porque eu quero falar, quero dar direção. Para isso você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Quantos estão entendendo aqui? Precisamos disso. Então, querido, nesse jejum, eu creio que o Senhor está trabalhando conosco isso. Vamos lá? Terceira coisa que eu quero te trazer como entendimento hoje. O jejum, ele vai fortalecer a sua fé e liberar o sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural? Presença de Deus, marcante autoridade para manifestações de dons e todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. A fé é espiritual. Incrível, porque a carne sempre tenta resistir à fé. Sabe que o diabo, ele é dono de criar mentiras, sempre. Ele sempre vai querer criar mentiras. Você está indo na linha da fé. Tipo assim, esses irmãos que ficaram lá esperando a bênção deles. Vocês estão pensando que nesse período não teve visitação de mentira de Satanás? Essa palavra que esse pastor deu lá, isso não vai acontecer, não. O diabo fala assim. Para esse daí, não tem jeito. Já ouviu isso? Às vezes o diabo fala assim, para esse daí não tem jeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias para trás alguém me ligou e perguntou assim,
Você conhece essa pessoa que está andando com você? Eu digo, conheço. É uma pessoa que tem necessidades. É uma pessoa que está com dificuldade, que está com luta. E essa pessoa, eu quero dizer para você, que Deus me colocou perto dela, para transformar a vida dela. Porque sabe o que Deus fala com a gente? Que a gente não deve esmagar a cana que está quebrada. Muita gente querendo, olha, minha pastora, aleluia, tão sensível, né? E nem apagar o pavio que fumega, terminar de destruir, está apagando a velhinha, e aí você vai lá e acabou. Ei, olha para o seu irmão e diz assim, eu vou andar com você, sei dos seus defeitos. O marido olha para a mulher e já diz isso aí, né? Ou ao contrário, geralmente a mulher fala muito para o marido, eu conheço seus defeitos, sei quem você é, mas eu não vou desistir de você. É de Deus, né? Eu não vou desistir de você, porque é assim que funciona. Gente, o capeta, ele é doidinho para destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? Ele veio para isso. Mas o Senhor diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. É isso que Deus tem para nós. E aí, esse jejum, ele vai enfraquecer a carne e fortalecer o teu espírito. Nós precisamos disso. Olha só, queridos, o que a Bíblia vai ensinar aqui em Gálatas 5,16. Diz assim, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne. Sabe o que o jejum vai fazer com você? Vai gerar sobre a sua vida o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas maravilhosas que Ele quer fazer na sua vida. Você vai amar mais, você vai olhar as pessoas com mais amor, com os olhos de Deus, porque se a gente olhar nos olhos naturais, a gente não quer nem saber. Não, esse cara aí não presta, ele não vai dar certo. Isso está fadado a fracasso, né? Mas com os olhos de Deus, ei, você já viu Deus desistindo de alguém? Eu não vi. Deus conta uma experiência do filho pródigo. Aquilo ali é a expressão do amor de Deus. Sabe que o filho pródigo fez besteira, foi lá, disse que não queria mais, matou o pai praticamente, porque ele pediu herança antecipada, fez besteira, gastou tudo, mas quando ele caiu em si, ele volta. Sabe como é que o pai estava? De braços abertos. Esse é meu Deus, o Deus que te ama. Eu não sei se você está entendendo isso. Agora, Isaías 58:6, porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e despedace todo jugo. Esse é o jejum que vai mudar, que vai atrair a presença de Deus, que vai restaurar você, que vai te fazer um homem ou mulher em Deus, perfeito, restaurado, transformado. E aí você vai ver que esse jejum vai quebrar vícios, vai começar a mudar a tua história. O jejum é para você arrancar vícios que estão aí presos dentro de você, que você não conseguiu. Aí você agora vai dizer, aqui vai acontecer, vai ser gerado. Restaurar casamentos, precisam ser restaurados. A gente está ensinando casais a ter diálogo, conversar um com o outro, porque tem casais que nem sabem nem conversar, quando vai conversar é briga, aí haja ringue para poder cuidar disso, né? Nós precisamos disso, e o Senhor então está ensinando a gente, libertar famílias que estão presas, oprimidas, trazer direções para a gente, trazer também ativação sobrenatural, onde a presença de Deus começa a marcar a nossa vida. Eu quero dizer para você, você foi chamado para isso.
Então a força é poderosa, e quando nós entramos agora, queridos, nesse jejum coletivo, aí nós temos muito mais poder, porque eu estou falando de um jejum onde você está fazendo individual, mas agora nós, como igreja, entramos nesse mover. Então nossa igreja, nossa igreja Paz Internacional, está no jejum, nós estamos todos vinculados para isso, dizendo, nós vamos ser libertos, vamos ser restaurados, vamos avançar, o reino de Deus vai crescer através de nós vamos ser agente de transformação nos ambientes, nos lugares, e aí essa força é poderosa, sabe por quê? Olha o que diz Mateus 18, 19, diz assim, se 2 dentre vós concordarem, o que a gente está fazendo aqui? Concordando que esse jejum vai fazer isso, vai ser concedido segundo a vontade do Pai sobre a sua vida. E Deuteronômio 32, 30 diz, 1 persegue 1.000 e 2 fazem fugir 10.000. Se nós estivermos aliançados com Deus, andando no propósito do Senhor, vivendo a palavra, se nós nos unirmos em propósito, vamos conseguir vencer todo e qualquer impedimento. O jejum coletivo vai gerar muitos resultados. Sabe, esse jejum que a gente está vivendo agora, é o desafio. Por quê? Porque nós estamos, como igreja, cremos que vamos viver nesses 21 dias de oração e jejum, além dos teus pedidos, que você vai fazer, pessoais, sobre coisas que você quer restaurar, transformar dentro da sua vida, e com certeza, fica muita vontade para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, mas eu queria lembrar você de uma coisa, como a gente está fazendo esse jejum, sabe, muito simples, tire pelo menos uma refeição por dia, tira uma refeição, algo leve, agora gente, sem religiosidade, tá, aquela coisa de, pastor, o que é que eu tenho que tirar, meu Deus do céu, vai lá, tira o que você quiser, meu irmão, faz aquilo que Deus colocar no teu coração, não esquenta, tá, deixa Deus falar com você, e aí a coisa vai acontecer. Agora, é importante que você tire um tempo de dedicação, tem um tempo com Deus, esse momento agora para você mergulhar mais, menos distração, mais presença de Deus, menos distração, aquilo que está te distraindo, sai disso, vem para o propósito, e aí talvez você precisa de alguns alvos espirituais, claro, para a sua vida, de mudança. Vá para a cruz, busque a presença de Deus, diga, eu quero restauração nessa área, coloca alvos diante do Senhor, e aí, queridos, pode ter certeza de uma coisa, a palavra de Joel, capítulo 2, verso 12, vai se cumprir na sua vida. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com lamentos, clamando ao Senhor, e o Senhor vai mudar a sua vida, o Espírito de Deus vai estar com você, e aí você vai ver a bênção de viver a promessa.